Oi gente, aqui é a Ju da 10 Crochê e hoje vamos crochetar juntas esta belíssima bolsa de crochê de luxo, a Bolsa Rubi. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nenhuma novidade. Para produzir eu usei fio 100% poliéster de 3 milímetros de espessura. Esse novelo vem com 250 metros. Eu fiz essa bolsa e essa daqui foi a quantidade que sobrou. Trabalhei com agulha 4 milímetros, utilizei um fecho tic-tac grande, argolas articuladas para prender aqui a alça de mão e alças de corrente que já vem com argolas articuladas. Você encontra o link de todos os materiais na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. A bolsa ficou com 21,5 de comprimento e de altura 16 centímetros. A lateral aproximadamente com 8 centímetros e as alças de mão aproximadamente 28, 29 centímetros. Peso com todos os acessórios, 492 gramas. Gente, tudo bem? Antes de começar a aula, eu vim aqui te dar um recado para te dizer que todas essas aulas agora estão disponíveis avulsas por R$ 14,97 e alguns combos com desconto. Todas as aulas são na plataforma Hotmart, o acesso é vitalício e o suporte é comigo durante 6 meses. O link para você saber mais está aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Agora bora para a aula. Nós vamos começar com uma laçada inicial e subir aqui 48 correntinhas. 48 correntinhas eu fiquei aproximadamente com 39 centímetros. Vamos trabalhar a primeira carreira inteira aqui atrás, nessas laçadinhas, nesses gominhos que temos atrás de cada correntinha. A gente pula só o primeiro. Olha só, o fio do novelo passa bem em cima, eu começo aqui no segundo. E eu vou trabalhar ponto baixo. Se eu fiz 48 correntinhas e estou pulando aqui essa primeira laçadinha, então eu vou ter 47 pontos baixos até o final. Completei a minha primeira carreira com 47 pontos baixos. No final da carreira, você vai fazer uma correntinha, virar o trabalho e agora na segunda carreira nós já começamos o nosso ponto fantasia. A correntinha que eu fiz para virar essa, eu pulo, sempre pulo. Vou começar aqui no primeiro ponto e a gente vai fazer um ponto baixo nele. Fiz o meu primeiro ponto baixo, agora eu vou trabalhar um ponto baixo alongado. E esse ponto baixo alongado será feito na carreira anterior, na carreira de baixo. E a carreira de baixo nada mais é aqui o meu cordão de correntinhas. Se você virar aqui, você vê o cordão, ó. Então, a gente vai trabalhar aqui embaixo, ok? E na mesma direção que eu fizer o ponto aqui em cima. Então, eu fiz o primeiro ponto baixo no primeiro ponto da carreira, na direção dele, na carreira anterior, eu vou fazer o alongado, bem na minha primeira correntinha. Dá a altura do ponto e fecha o seu ponto alongado. E o ponto seguinte é o segundo ponto da carreira, é esse daqui, eu vou pular. Então, essa é a combinação que eu vou fazer, um ponto baixo alongado na mesma direção do ponto baixo que eu acabei de fazer, só que na carreira anterior, e o próximo eu pulo. Então, vamos fazer mais um. Pulo o segundo ponto e venho no terceiro. Primeiro, eu faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer um ponto baixo na direção desse, só que na carreira anterior. É bem aqui, ó, no meu cordão de correntinha. Se eu virar, é a minha terceira correntinha. Trabalhei o primeiro aqui, esse é o que a gente pulou, agora eu trabalho nessa. O ponto seguinte, eu pulo. E cuidado, porque o ponto seguinte vai ficar, às vezes, bem justinho aqui, tá? Eu vou pular esse e vou trabalhar nesse daqui. O primeiro ponto é um ponto baixo.
Depois é o meu alongado, que fica na direção desse ponto que eu acabei de fazer, só que na carreira anterior. Bem na direção dele é essa correntinha aqui. Dá a altura do ponto e fecha o ponto alongado. O ponto seguinte, bem justinho aqui, eu pulo e eu continuo desse jeito. Apenas desse jeitinho aí, a gente vai até o final. Eu estou chegando aqui no final, vamos fazer aqui o final juntos, ó. Terminei o alongado, pulo o seguinte, aqui eu faço um ponto baixo. Esse aqui agora é o último alongado da carreira. Quando você terminar de fazer o último alongado da carreira, vão sobrar 2 pontos. Os 2 últimos pontos aqui, ó. Esse a gente tem que pular, né? Porque é o padrãozinho que a gente tem feito. E aí, no último ponto da carreira, eu vou colocar um ponto baixo para encerrar. No total, a gente vai ter aqui 47 pontos. E se você contar os alongados, você tem 23, ok? Então, chegou no final, você vai fazer uma correntinha, virar o trabalho, e a partir daqui é do mesmo jeito. A correntinha eu pulo, eu venho no primeiro ponto da carreira e faço um ponto baixo. Depois, eu preciso fazer um ponto baixo na direção desse, só que na carreira anterior. A carreira anterior é essa, é bem aqui, ó. Olha onde eu saio com a minha agulha, é bem do lado desse gominho aqui. O ponto seguinte, eu pulo, vou no próximo. Para repetir, faço um ponto baixo. E depois um alongado na direção dele, só que na carreira anterior. Repara onde a minha agulha vai entrar. É nessa junção que faz entre essa laçada e essa daqui. Bem aqui que eu vou entrar. E eu vou sair aqui. O ponto seguinte eu pulo, vou no outro e faço um ponto baixo. Depois, vou fazer o meu ponto baixo alongado na direção desse, só que na carreira anterior. E aí, repara onde eu vou entrar, bem aqui no encontro dessa laçada com essa daqui. E aqui na frente, olha onde eu saio com a minha agulha. O ponto seguinte eu pulo, vou no outro e faço um ponto baixo. Depois eu vou fazer um alongado na direção dele na carreira anterior. E agora é só seguir desse mesmo jeito, mantendo essa combinação até o final, ok? Ao todo são 47 pontos. Em todas as carreiras, no final a gente faz uma corrente para poder virar e essa corrente a gente sempre pula quando inicia a carreira seguinte. Eu vou então continuar subindo neste padrão e quando eu chegar na minha 21ª carreira, eu volto. Cheguei ao final da minha 21ª carreira, então tenho 21 carreiras no total. Aqui para contar carreiras é muito simples. Podemos contar aqui, ó, bem no final, ó, um alongado e um ponto baixo aqui. Tá vendo aqui o gominho? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 a que eu acabei de fazer. Vamos agora rodear a nossa peça. Então, chegou no final, você vai fazer uma correntinha um pouco mais folgadinha, faz uma correntinha, e aí eu vou trabalhar aqui. Aqui eu vou ter 21 pontos. Vamos fazer pontos nessas laçadas que estão bem evidentes, olha só. Bem para fora, né? A gente consegue identificar bem fácil. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Entre elas, a gente tem essa daqui. Tá vendo? Se você levantar, você vê que você tem uma laçada ali para trás. Eu vou trabalhar na de trás. A primeira já está bem aqui na direção da última carreira que eu trabalhei aqui. Ela fica aqui atrás, ó. Ela fica aqui atrás do último ponto, bem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Eu tinha contado 10, com esses 11, 21. Vamos fazer pontos baixos. Fiz os 21 pontos baixos e aqui a gente pode colocar um marcador bem na primeira correntinha que a gente fez aqui para iniciar esse contorno, ok? Cheguei aqui na outra quina, eu faço outra correntinha, podemos colocar outro marcador nela. E agora aqui vou trabalhar a mesma quantidade de pontos que eu trabalhei na peça, são 47. A diferença é que eu vou trabalhar na laçada de trás. Ok? E eu já vou aproveitar para arrematar esse fio aqui. Fiz os 47 pontos baixos na laçada de trás, cheguei aqui na outra quina, eu faço uma correntinha, e desse lado também são 21 pontos baixos, igual foi do outro. Também vamos fazer pontos nessas laçadas mais para fora. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entre elas eu tenho essa daqui, certo? Se eu levantar, eu vejo que eu tenho uma atrás, eu vou na de trás. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e o 21, ou o primeiro, né? Eu vou começar daqui, vai ser bem aqui. Terminei os 21 pontos, correntinha. Agora, para encerrar, faltam 47 pontos baixos aqui, também na laçada de trás. Terminei os 47 pontos e cheguei aqui, bem antes de onde eu comecei, aqui onde está o meu primeiro marcador. Aqui eu posso cortar o fio, puxar tudo e arrematar. Eu vou arrematar em cima dessa correntinha aqui. Então, eu vou tirar o marcador, pular essa correntinha e vir no primeiro ponto baixo que eu fiz aqui. E volto para dentro do último ponto baixo que eu fiz desse lado de cá. Aqui no meu arremate, eu vou colocar o marcador de novo. E vou arrematar esse fio aqui para trás.
Terminei de arrematar e a minha peça está com 46, quase 46,5 de comprimento por 20,5 de altura. Agora nós vamos fazer uma lateral exatamente como essa daqui. Laçada inicial, 13 correntinhas. A primeira carreira vai ser atrás do cordão de correntinhas, também nessas laçadinhas que temos atrás. Pula o primeiro e vem no segundo e faz pontos baixos. Até o final, são 12. Terminei a primeira carreira com 12 pontos baixos, faz uma correntinha, vira o trabalho e a partir da segunda a gente já vai trabalhar o nosso ponto baixo reforçado. Pulo a correntinha que eu fiz para virar e no primeiro ponto eu venho na laçada de trás, deito um pouquinho a minha peça para pegar a laçada de baixo, que fica na mesma direção. Todo ponto aqui em cima tem uma laçada de baixo que está na mesma direção. Nesta segunda carreira, a laçada de baixo acaba que é o nosso cordão de correntinhas. E faço ponto baixo. A laçada de trás e a laçada de baixo, que está na mesma direção. Terminando a segunda carreira com 12 pontos também. Faz uma correntinha para virar o trabalho e a gente continua desse jeito. A correntinha eu pulo, venho no primeiro ponto na laçada de trás e também pego a laçada de baixo que fica na mesma direção. E vamos seguir exatamente desse jeitinho. Fazendo pontos baixos reforçados em todas as carreiras, são 12 pontos. No final da carreira faz uma correntinha para poder virar. E na carreira seguinte, eu sempre pulo essa correntinha. Eu vou subir um total de 9 carreiras. Subi 9 carreiras aqui e é bem fácil de contar. Identifica aqui essa fileira que tem esses gominhos aqui, ó, essas laçadinhas aqui mais grossas, tá vendo? Nós vamos contar cada fileira dessa como 2 carreiras. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e aqui eu acabei de fazer a nona. 9 carreiras. Vamos fazer só mais uma carreira para finalizar. Faz uma correntinha, vira o trabalho. E a 10ª carreira vai ser da seguinte forma. Aqui em cima eu vou pegar o ponto normal, pegando aqui o ponto inteiro e também vou pegar a laçada de baixo. Desse jeito aqui, para fazer pontos baixos. Completei a última carreira, vou fazer uma correntinha, cortar o fio, puxar tudo e agora vou arrematar para esse lado aqui mesmo, esses 2 fios, ok? Lateral arrematada, o lado da frente é esse aqui, tá? É o lado oposto ao que a gente fez o arremate. Então, a última carreira tá aqui, né? É assim, tudo bem? Vou te passar a medida só para você saber, porque aqui o importante foi a quantidade de pontos. Vai bater direitinho com o corpo da peça. Eu tô com quase 12 centímetros por 6,5. E precisamos de 2 partes iguais. Agora vamos terminar a marcação do corpo da peça. A gente já tinha colocado esses 2 marcadores aqui, que foram nas correntinhas. Você vai pegar mais 6 marcadores e a partir desse aqui, você vai contar 12 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
no 12 marcador. Agora você vai contar 8 pontos a partir do ponto seguinte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 no ponto do lado marcador. Então, entre esse marcador e esse, você vai ter aqui, entre eles, 8 pontos. E depois desse marcador, você vai contar mais 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Aqui nesse 12, o outro marcador. E vai fazer a mesma coisa do lado de cá. Desse marcador até esse eu tenho 12, desse marcador até esse eu tenho 12, e entre esses dois marcadores eu tenho 8. E é exatamente o espaço da minha lateral. Nós trabalhamos 12 pontos o tempo inteiro aqui, né? São os 12 que vão bater aqui. A parte de baixo a gente vai adaptar aqui e depois os outros 12 aqui. Pega uma das suas laterais e aí identifica o lado que vai ficar para fora. Lembra que o verso é onde está a minha última carreira, aqui o Vzinho do ponto baixo da última carreira. Esse aqui é o verso. Então, identificou aqui a última carreirinha, você vira assim. Ok? Desse jeitinho aqui. E aí, o trabalho vai ser da seguinte forma. No corpo da peça, eu vou pegar a laçada de trás. Sempre, até acabar, a laçada de trás. Aqui, eu vou pegar desse lado esses 12 pontos que eu consigo identificar. Tá vendo aqui, ó? Essa laçadinha, só que eu vou trabalhar assim, de fora para dentro. Quando chegar a base, aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá vendo? 1, 2, 3, 4 e 5 pontos sobressalentes. E aqui eu tenho quantos? 8. Nós vamos fazer 2, 1, 2, 1, 2. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? E depois eu volto desse lado, também pegando essas 12 laçadinhas que eu consigo ver aqui. Meu marcador está aqui, eu vou começar no ponto anterior, vou entrar no ponto anterior. Faz um pontinho aqui só para prender. Eu vou tirar o marcador do primeiro ponto. Vou entrar na laçada de trás, fio para baixo, e vou entrar na primeira laçadinha aqui, no primeiro ponto. Aqui embaixo eu laço meu fio e eu vou trazer para fora, porque aqui fora eu vou fazer um ponto baixíssimo. Fiz o primeiro ponto baixíssimo, venho no segundo na laçada de trás e na segunda laçadinha aqui da lateral. Apenas isso, ok? Eu vou até o marcador, vou fazer 12 pontos baixíssimos. Cheguei aqui onde está o marcador, eu vou tirar. Esse é o 12º ponto, o último ponto desse lado. Agora, a gente vai trabalhar a base. Eu falei que eu vou fazer 2, 1, 2, 1, 2. Então, eu entro no primeiro ponto aqui do corpo da peça e no primeiro ponto aqui da lateral. E faço o primeiro ponto baixíssimo. Agora, venho no segundo ponto do corpo da bolsa e no mesmo primeiro ponto da lateral. E faço outro ponto baixíssimo. Agora, vou no terceiro ponto do corpo da bolsa e no segundo ponto da lateral. Como eu falei, eu vou fazer 2, 1, 2, 1 e 2.
Só faltam 2 pontos aqui e aqui só falta 1. Vou fazer esses 2 no mesmo ponto do lado de lá. Fizemos 8 pontos no total. E agora eu volto desse lado com os 12 pontos que eu tenho marcado aqui e os 12 que eu tenho aqui. Vou tirar o marcador. Fiz 11 pontos, só falta o 12º, que é o ponto do marcador. Se você vier contando os pontos baixíssimos, você tem que ter 32 fora o primeiro, né? Que foi a correntinha que a gente prendeu. Tudo bem? Agora, a gente vai vir andando, crochetando aqui, ó, para chegar até o lado de cá, até aqui, para prender a outra lateral. Então, terminou aqui, volta a agulha e segue, ó, vem para o ponto seguinte na laçada de trás para fazer ponto baixíssimo. Tudo bem? Para caminhar aqui na peça, né, até chegar do outro lado. Dei a volta com pontos baixíssimos e cheguei aqui, ó, antes do outro marcador. Ao todo, eu fiz 55 baixíssimos, depois que a gente terminou de prender essa lateral. Pega a outra lateral. Aqui tá a última carreira. Olha aqui o Vzinho do ponto baixo. Você vai virar assim, para prender assim. Vou tirar o marcador. Entro no primeiro ponto, fio para baixo, entro no primeiro ponto aqui. Vamos prender aqui primeiro com 12 pontos baixíssimos. O 12º ponto é onde está o marcador. Agora, vamos para a base do mesmo jeitinho. Eu tenho 5 pontos sobressalentes aqui. Vamos trabalhar 2, 1, 2, 1, 2. E os 2 últimos agora aqui nesse último ponto. Agora faltam apenas os 12 desse lado, eu vou tirar o marcador. O 12 é onde está o marcador. Terminei de juntar a lateral, agora a gente vai fazer ponto baixíssimo até a gente voltar para o início.
da mesma forma na laçada de trás. Aqui são 21. O 21 é bem aqui aonde a gente começou, onde a gente entrou com o fio para começar todo esse trabalho, vem na laçada de trás, ok? E faz o 21, o último. Podemos cortar o fio, puxa tudo. Vou rematar em cima desse primeiro aqui, ó. Vou vir aqui e volto. E esses dois fios aqui, a gente precisa arrematar. Vamos agora aplicar o nosso fecho tic-tac. Aqui você vai centralizar, encaixar o fecho, porque ele é de garra, você encaixa ele e vai encaixando ainda mais com uma tesourinha, alguma coisa mais fina, tá? Encaixou bem, a gente fecha com o alicate. Depois de prender esse, a gente vai prender esse daqui. É só fechar a bolsa do jeito que a gente quer que feche e marcar o local que vai ficar a outra parte do fecho. Essa outra parte vem com um metalzinho que é para nos ajudar a fixar lá dentro. Fica desse jeitinho aqui. Agora nós vamos fazer a alça, e aí eu cortei 10 metros de fio e vou juntar as pontas para trabalhar com fio duplo. Juntei as pontas, vou trabalhar com a agulha 6, vou fazer uma laçada inicial e subir 2 correntinhas. Eu vou entrar com a minha agulha aqui na primeira, laçar o fio e vou fazer um ponto baixo. Depois desse primeiro ponto baixo, eu vou precisar fazer um ponto baixo agora na segunda correntinha que eu fiz. Ela tá bem aqui, ó. É essa aqui. Tenho que entrar com a minha agulha aqui. Então, eu viro um pouquinho para poder entrar aqui. Laço o fio e trago para fazer o ponto baixo. Viro um pouquinho para poder entrar agora debaixo dessas 4 laçadinhas aqui. Sempre 4. Laço o fio para fazer ponto baixo. Vira um pouquinho a peça para pegar essas 4 laçadinhas aqui. Tudo bem? A gente vai desse jeitinho até acabar o fio que a gente cortou. Fiz o último ponto aqui e acabou, né? Já cheguei no final. A minha alça está com mais ou menos, tá com um pouquinho mais que 25 centímetros, tá com mais ou menos 26, ó. Então, aqui, depois do último, pode puxar tudo, tá? Aqui a gente vai arrematar os 2 fios. Passei a argola articulada em cada ponta da minha alça. E agora, eu vou prender aqui na minha bolsa, bem aqui, ó. E depois, finalizamos com as alças de corrente. Eu espero que você tenha gostado de mais uma bolsa de crochê que eu trouxe aqui no canal. Se você gostou mesmo, deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. A gente se vê no próximo vídeo, tudo bem? Beijo, tchau!